quero falar hoje pela manhã uma mensagem que eu já preguei aqui há um tempo atrás. Não me lembro exatamente quanto tempo, mas eu já preguei essa mensagem aqui. E Deus ontem falou comigo dessa possibilidade de estar novamente ministrando. Como o pastor antes orou, pediu oração, o pastor, ele ontem estava lá no evangelismo, mas conversando com a gente, ele falou que já estava reclamando de febre. E aí nós nos organizamos, eu e o pastor Antes, para a gente vir preparado para uma possível ausência dele. E então Deus colocou esse propósito de falar novamente, e Ele tem um propósito. Eu não sei exatamente, eu ia preparar uma outra mensagem, mas Ele tem um propósito com essa mensagem nesta manhã. E eu creio nisso. Um centurião demonstra fé, Lucas 7, de 1 a 10. Lucas capítulo 7, versículos 1 a 10, é um texto muito conhecido, né? O centurião que pede pelo seu criado que está enfermo. Tendo terminado de dizer tudo isso ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum. Ali estava o servo de um centurião doente e quase à morte, a quem o seu senhor estimava muito. Ele ouviu falar de Jesus, enviou-lhes alguns líderes religiosos judeus, pedindo que lhe fosse curar o seu servo. Chegando-se a Jesus, suplicaram-lhe com insistência: este homem merece que lhes faça isso, porque ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga. Jesus foi com eles. Já estava perto da casa quando o centurião mandou amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Por isso nem me considerei digno de ir ao teu encontro. Mas diz uma palavra e o meu servo será curado, pois eu também sou um homem sujeito à autoridade. E com os soldados sob o meu comando, digo a um, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem. Digo ao meu servo, faça isso, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele, voltando-se para a multidão que o seguia, disse: eu lhes digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. Então os homens que haviam sido enviados voltaram para casa e encontraram o servo restabelecido. Amém? Obrigado, Senhor. Ajuda-nos nesta hora, pois eu estou confiando no poder da Tua palavra e na atuação poderosa do Espírito Santo. Em nome de Jesus, se você concorda, diga amém. Amém. Pode sentar. O poder de uma única palavra. O centurião disse para Jesus, através dos mensageiros que foram até o Mestre: diga a Jesus que se ele falar apenas uma palavra, o meu servo vai ficar curado. O poder de uma única palavra. Em diversas áreas da atividade humana, se nós pudéssemos fazer uma síntese dessas atividades, talvez nós encontrássemos em cada uma dessas atividades uma única palavra que pudesse sintetizar tudo aquilo que tal atividade, tal conhecimento representasse. E eu tentei fazer um exercício para introduzir a mensagem, mostrando que uma palavra pode dizer muita coisa. Uma palavra pode fazer a diferença. Eu estava agora pela manhã tomando café, me preparando para vir para a escola bíblica, e eu costumo ligar a televisão e eu assisto um programa que tem me abençoado também. Como todo programa, tem coisas que a gente concorda e outras que a gente discorda, e a gente examina aí tudo e entende o que é bom. É isso que diz o apóstolo Paulo. E esse programa tem me abençoado. E o pastor hoje estava falando sobre isso. Estava falando que a palavra, ela é muito poderosa no mundo espiritual, e a gente crê nisso, realmente. A palavra, ela tem um poder muito grande. É por isso que o cristão deve vigiar muito antes de falar qualquer coisa. Ele não pode ser um inconsequente, falar de qualquer jeito, de qualquer forma. Ele tem que medir as palavras. Ele tem que saber exatamente o que ele está falando.
porque a palavra tem um poder muito grande. Uma palavra pode matar alguém, uma palavra pode fazer alguém reviver. Uma palavra pode matar projetos, uma palavra pode fazer com que projetos renasçam. Uma palavra pode quebrar um sonho, mas uma palavra também pode restabelecer um sonho. A palavra tem um poder tremendo. Ainda mais a palavra do servo de Deus, aquele que sabe do poder da palavra. E aí eu, buscando fazer essa síntese, eu encontrei algumas palavras que sintetizam, elas representam algumas áreas da atividade humana, tal poder que elas têm de significado. No trabalho, a gente poderia resumir como conquista. No lazer, entretenimento. Na ciência, a pesquisa. Na economia, dinheiro. Na política, voto. Na escola, a aprendizagem. Na empresa, o lucro. No esporte, vitória. Na medicina, cura. Na doença, dor. Na matemática, o número. Na história, o fato. Na geografia, espaço. Na literatura, palavra. Na sociologia, sociedade. Na filosofia, saber. Na religião, crença. Na música, emoção. Na arte, imagem. No estudo, conhecimento. Na teologia, Deus. Teologicamente falando, o segredo está sintetizado numa única palavra para cada ensinamento teológico. O segredo do relacionamento entre Israel e Deus no Antigo Testamento pode ser resumido numa única palavra: aliança. O segredo da obediência na Bíblia: lei. O segredo do Natal: Emanuel, que traduzido é Deus conosco. O segredo da salvação: crer. O segredo da vida cristã: santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O segredo do poder espiritual: revestimento. Revestimento no Espírito Santo. O segredo da igreja significa a sua palavra na origem, eclésia, que é chamado. Eclésia significa chamados para fora do mundo, para dentro da igreja do reino de Deus, mas chamados para fora das quatro paredes da igreja para levar a palavra, como foi feito no dia de ontem, a nossa igreja fez. O segredo da vitória, fé. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. O segredo de uma vida que agrada a Deus, Bíblia. Repita comigo: o segredo de uma vida que agrada a Deus, Bíblia. Palavra de Deus. Sem a Bíblia não vai. O segredo da nova aliança, o sangue. Foi falado aqui agora na ceia. O sangue de Jesus. Este é o sangue da nova aliança. O segredo da esperança do crente, retorno. Quem é que vai retornar? Jesus Cristo virá para buscar a sua igreja. O segredo de uma única palavra, Jesus. Essa é a palavra que faz a diferença na nossa vida. Esse é o nome que nos dá vida. Esse é o nome que nos dá vitória. Esse é o nome que nos dá alegria. Esse é o nome que mudou a nossa história. Esse é o nome que dá sentido à nossa vida. Esse é o nome que é a razão da existência da igreja. Esse é o nome que nos garante um lugar no céu. Aleluia! Este é o nome que faz a diferença. Você já tem esse nome com você? Jesus já faz parte da sua vida. Jesus já mudou a sua vida. Jesus já mudou a sua história. É o nome sobre todo nome. É o nome diante do qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Louvado seja o nome do Senhor. No texto lido, no texto que nós lemos, o centurião romano. Centurião significa aquele que comanda uma tropa de 100 soldados. Centurião é aquele que comanda uma tropa de 100 soldados. Ele era um oficial romano, mas ele se preocupou com o criado dele, que era praticamente como um escravo, o que não era normal. Mas diz o texto que ele estimava muito, ele amava aquele servo. Isto é algo tremendo.
E o amor que ele sentia por aquele servo o aproximou de Jesus. Quem ama está perto de Jesus. Quem ama está próximo de Jesus. O amor nos aproxima de Deus. O ódio nos aproxima do diabo, mas o amor nos aproxima de Deus. Amém? Diga para quem está do seu lado: o amor aproxima você de Deus. Então, ame muito mais. Amém? Ame muito mais. Ele estimava muito. E ele então vai e pede que alguns judeus se dirijam a Jesus para fazer um pedido. E o texto nos esclarece. O texto de Mateus dá-nos a entender, o texto correlato, que é Mateus capítulo 8, de 5 a 13. O texto correlato, ou seja, o texto que faz uma correlação com esse texto, ou seja, que narra o mesmo episódio, o texto de Mateus nos dá a entender que parece que Jesus está dialogando com o centurião. Mas o texto de Lucas nos esclarece que Jesus não se encontrou com o centurião. Olha que interessante isso. Porque o próprio centurião disse: eu não sou digno de que o Senhor entre na minha casa, portanto diga uma palavra que ele ficará curado, e eu não sou digno nem de ir ao seu encontro. Olha como aquele centurião reconhecia em Jesus uma autoridade espiritual. E tanto que ele reconhecia que ele chegou a dizer: porque não há necessidade de eu me encontrar com o Senhor. Diga uma palavra aí que vai acontecer, porque eu sou um homem de autoridade. E eu digo ao meu soldado: vá lá e faça, eu não preciso ir lá confirmar. Eu sei que vai acontecer, porque a minha palavra tem autoridade. Da mesma forma, Jesus, eu creio que, assim como eu, diante da minha tropa, tenho autoridade, o Senhor, no mundo espiritual, tem autoridade. Então, se o Senhor falar uma palavra, vai acontecer. Aí Jesus, opa! Nem em Israel eu vi tamanha fé. Nem em Israel eu vi tamanha fé. Que coisa extraordinária. Dividindo essa história no capítulo 7 de Lucas, do centurião, em versículos, em grupo de versículos, a gente pode resumir em uma única palavra. Porque a chave nesta manhã é isto: uma única palavra. Uma única palavra. Eu e você viemos aqui e dependemos de uma única palavra. A palavra de Deus. Não dependemos da palavra do patrão. Não dependemos da palavra do médico. Não dependemos da palavra do juiz. Não dependemos da palavra da Dilma. Não dependemos da palavra do Obama. Não dependemos da palavra do secretário-geral das Nações Unidas. Não dependemos da palavra de ninguém, a não ser da palavra de Deus. Dependemos da palavra de Deus. O segredo da nossa vitória está numa única palavra. Podemos entender os versículos de 1 a 3 numa única palavra. Porque no versículo 3 há a síntese destes 3 primeiros versículos, quando ele diz: quando os judeus vão a Jesus interceder por aquele homem e vão dizer o seguinte: ele está pedindo que o Senhor fosse curar o seu servo. A palavra que resume esses 3 primeiros versículos é a palavra cura. É o pedido que ele faz. Ele quer que o seu servo fique curado. Quem sabe nesta manhã você veio necessitando de uma cura. No seu corpo, na sua alma, no seu espírito. Saiba que Jesus tem o poder para curar você. Ele ainda é o mesmo que faz milagres. A Bíblia diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Então ele ainda cura leprosos.
Ele ainda ressuscita mortos. Ele ainda cura câncer. Ele ainda cura AIDS. Ele ainda cura qualquer enfermidade. Ele tem poder para isso. Ele ainda cura a depressão. Ele ainda cura a angústia e a ansiedade. Ele tem poder para fazer qualquer coisa. Cura! Este é o pedido do centurião. Podemos compreender os versículos 4 e 5 numa única palavra. Chegando-se a Jesus, suplicaram-lhe, um grupo de judeus, com insistência: este homem merece que lhes faça isso, porque ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga. Uma palavra onde nós poderíamos sintetizar esses dois versículos é a palavra excelente. Repita comigo: excelente. Sabe o que significa excelente? Excelência. Fazer algo com extrema competência. Ser bom no que faz. A conduta do centurião era uma conduta excelente. Tão excelente que quem intercede por ele são judeus, que teoricamente eram inimigos dele. Porque ele era um centurião romano. Ele era um oficial romano. E quem vai interceder por ele a Jesus não são soldados, são judeus. E aqui o texto esclarece: porque ele ama a nossa nação, ele merece que o Senhor o ajude, porque ele ama a nossa nação e porque ele construiu algo para nós. Você quer merecer algo da parte de Deus? Construa algo para o outro. Amém? Você entendeu? Seja útil para o outro. Faça bem ao outro. Porque isso é evangelho. Construa. O problema é que nós vivemos numa sociedade onde a farinha pouca, o meu pirão primeiro. Vou puxar a sardinha para a minha brasinha. Não é? Vivemos numa sociedade competitiva ao extremo. Vivemos numa sociedade individualista. Primeiro eu vou cuidar de mim, o resto é que se dane. Mas a proposta do Evangelho é a que nós fizemos ontem na rua, de manhã e depois o pessoal à noite. É se preocupar com o outro, é se envolver com o outro, é fazer alguma coisa pelo outro, é construir alguma coisa em favor do outro. Quando você começar a construir em favor do outro, Deus vai abençoar você, porque aí você vai se parecer com Ele. Amém? Olha o que ele fez. Ele se importou com o escravo e fez algo para os outros. Se importe com os outros, que você vai ter uma... Irmãos, crente tem que ter uma conduta excelente. Por isso que eu escolhi essa palavra. Porque o centurião, ele demonstrava ter excelência no que fazia. Excelência como comandante, porque ele diz: eu tenho autoridade. Sabe o que significa? Se eu falar para o meu soldado, ele vai fazer. Porque eu tenho autoridade. Não só porque eu sou superior dele, mas porque eu tenho integridade moral, mas porque eu tenho exemplo, mas porque eu dou exemplo. É por isso que as pessoas diziam de Jesus: tudo que ele faz é bem feito. Não é bem feito que ela se machucou. Não é isso não. É tudo que ele faz é bem feito. Ele faz da melhor forma possível. Ele faz muito bem feito. Será que as pessoas podem dizer a mesma coisa da gente? Somos pequenos cristos. Cristão significa pequeno Cristo. Não é nenhuma heresia que eu estou falando. Será que as pessoas podem dizer a mesma coisa da gente? Tudo que aquela serva faz é bem feito. Tudo que aquele fulaninho faz é bem feito. Você já reparou que aqui no trabalho, tudo que aquele crente faz é bem feito? É com excelência?
Irmãos, o cristão precisa fazer qualquer coisa com excelência. Sabe por que o trabalho ontem deu certo? Porque foi feito com excelência. Porque houve planejamento, porque houve estratégia, porque houve oração e porque a boa mão de Deus esteve sobre nós. Sabe por que Neemias fez um trabalho excelente? Porque ele se organizou, porque ele planejou, porque ele motivou o povo para reconstruir os muros de Jerusalém. Mas o segredo maior estava nessa palavra: a boa mão do Senhor fora conosco. Sabe por que vai dar certo você na sua vida? Não é porque você é inteligente, não. É porque a boa mão do Senhor está sobre a sua vida. A boa mão do Senhor que faz a diferença. É a boa mão do Senhor que faz a diferença. Aleluia. Então diga para quem está do seu lado: seja excelente como esposo. Seja excelente como esposa. Seja excelente como filho. Aí vai falando aí de acordo com a careta da pessoa. Conforme for a careta da pessoa, você vai falando. Vai ser excelente como servo. Vai ser excelente como diácono. Seja excelente como trabalhador, profissional. Seja excelente, cara. Faça com excelência. Hoje nós tivemos uma grande aula. Por quê? Porque o nosso irmão Gerson estudou, fez com excelência. Para Deus o melhor, com excelência. Maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. É o que diz a Bíblia. Sabe por que vai ter reunião do louvor hoje às 17 horas? Porque os irmãos estão preocupados em fazer a obra de Deus com excelência. Faça com excelência. No trabalho, faça com excelência. Porque você estará dando testemunho daquilo que Deus fez na sua vida. Que você é diferente. Eles intercederam por aquele homem, porque aquele homem era excelente. Podemos sintetizar os versículos de 6 a 9 com uma única palavra. Jesus foi com eles. Já estava perto da casa quando o centurião mandou amigos dizerem a Jesus. Olha que detalhe, que Jesus foi com aqueles judeus, né? Os judeus foram pedir pelo centurião e Jesus foi com eles. Sabe o que significa? Peça pelos outros, que Jesus vai estar sempre com você. Não é verdade? Peça pelos outros que Jesus vai com você de carona. Vai. A Bíblia diz que Deus mudou a sorte de Jó quando ele orou pelos seus amigos. Não foi quando ele orou por si mesmo, foi quando ele se preocupou com os outros. Olha que lindo. E quando ele se preocupou com os outros, ele não estava curado, não. Ele estava lascado. Ele estava lascadinho quando ele orou pelos outros. Mas ele orou. Olha que lição que Jó nos dá. A gente só quer orar pelos outros se nós já estamos bem. Não, eu já estou bem na fita, então agora eu vou orar pelos outros. Que vou orar nada, eu estou todo quebrado aqui, com febre, dor de cabeça, as cadinhas me pegou, estou todo quebrado, os ossos não aguentam ficar em pé, eu ainda vou orar por fulano? Eu quero que ore por mim. Eu estou todo lascado. Não, ore, porque de repente a cura está na oração que você vai fazer pelo outro. Amém? Amém. Isto é uma palavra desconfortável, eu sei, mas é a Bíblia, irmãos. É muito melhor a gente escutar assim: Deus vai fazer por você, vai, busque, clame, porque Deus vai te ouvir. Porque eu sei que é uma palavra desconfortável, eu tenho que fazer pelo outro, poxa. Faça pelo outro que Jesus faz por você. Amém? Amém. Isso é coisa de Deus. Então vamos lá. Jesus estava perto da casa quando o centurião mandou amigos, agora são amigos, não são judeus, dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Não te incomodes. Olha que coisa maravilhosa. Não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo. Que humildade. Por isso, nem me considerei digno de ir ao teu encontro. Eu nem me considerei digno de ir ao teu encontro. Irmãos, isso é tremendo. Isso é humildade pura. Não me considerei digno de ir ao teu encontro, porque eu sou pecador, é o que está nas entrelinhas, porque eu não mereço, porque eu não pertenço à sua fé, porque eu
entendeu? Pertence a um povo que está oprimindo vocês. Olha a humildade dele. Olha a reverência, o temor. Não me admira que Jesus tenha ficado admirado com a fé desse homem, com a postura dele. Nós precisamos disso nos nossos dias. O que tem de gente irreverente na casa do Senhor não é brincadeira. Não é brincadeira. Ele não queria nem eu ir ao encontro, porque não se achava digno. Irmãos, era para nós entrarmos aqui nessa mesma condição. Senhor, não me acho digno de estar na Tua presença, mas eu sei que pelo Teu amor e pela Tua misericórdia, pela carência da minha alma, eu tenho um lugar na Tua presença. Amém? Mas muitas vezes a gente vem para a igreja como se fosse apenas para cumprir um compromisso social. E se bobear ainda vem com crítica. Senta, agora o louvor não foi muito bom hoje não. Meu irmão deu uma desafinada ali, não gostei. O outro no violão, os dedos ficaram presos na corda, não deu certo. Não. Hoje eu não gostei. E olha essa mensagem, dizendo que eu tenho que me preocupar com aquele vizinho que me enche a paciência. Fala sério. Mas é a palavra de Deus. Amém? Irmãos, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Não sou digno nem de ir ao encontro, nem que o Senhor entre debaixo do meu teto, mas dize uma palavra e o meu servo ficará curado, pois eu também sou sujeito à autoridade, com soldados sob o meu comando. Digo a um, vai, ele vai, a outro, vem, ele vem, e digo ao meu servo, faça isso, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele e, voltando-se para a multidão que o seguia, irmãos, para deixar Jesus admirado, Jesus é o rei do universo. E este homem conseguiu deixar Jesus. Este homem é um desafio para nós. Ele deixou Jesus admirado. E eu lhes digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. A palavra que resume esses versículos, do 6 ao 9, é a palavra fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Você tem fé? Você acredita que Jesus pode mudar a história da tua vida? Você acredita na palavra de Deus? Fé. O centurião reconheceu que Jesus tinha autoridade suficiente para, numa única palavra, mudar tudo. Não importa se tenham dito para você, se estão dizendo para você 450 mil palavras de derrota. Basta uma palavra de vitória de Jesus que muda tudo. Amém? Amém? Não importa, meu querido. Porque o que tem de gente para dar palavra de derrota não está no gibi. É ou não é verdade? Não vai acontecer. Que isso? Palavra de derrota. Mas basta uma palavra e o Senhor tem poder para mudar tudo. Uma palavra pode fazer a diferença na tua vida. Quem sabe a palavra que precisa estar viva na tua vida é compreensão. Quem sabe a palavra que precisa estar viva na tua vida nesta manhã é fé. Crer mais no poder de Deus. Quem sabe a palavra que você precisa é amor. É compaixão. Qual é a palavra que vai mudar a tua vida nesta manhã? Qual é a única palavra que vai fazer a diferença? Neste reconhecimento está revelado o segredo da vitória no mundo espiritual. O poder de uma única palavra não está necessariamente em seu significado, mas sim em quem a profere. Vou repetir. O segredo da vitória no mundo espiritual está numa palavra.
O poder de uma única palavra não está em seu significado necessariamente, mas sim em quem a profere. Sai em nome de Jesus, na boca de uma pessoa é uma coisa, na boca de um servo de Deus que acredita faz toda a diferença. Amém? Amém. Eu creio na boca de quem fala da boca para fora é uma coisa, mas naquele que crê de verdade faz toda a diferença. Jesus te ama saindo da boca de quem está cumprindo uma obrigação, porque a igreja fez uma atividade evangelística, é uma coisa. Mas quem fala isso porque ama Jesus e porque ama o pecador, faz toda a diferença. Faz toda a diferença. A palavra, a pregação na boca do pastor, do pregador, que apenas sobe aqui para cumprir um ritual de seu trabalho, de sua atividade, é uma coisa. Mas quando sai da boca de quem ama o rebanho, faz toda a diferença. Amém? Faz a diferença. O louvor ministrado aqui, seja do ministro ou do back vocal, quando sai da boca de alguém que só subiu aqui, e graças a Deus nós não temos isso aqui na igreja, mas só subiu ao púlpito para aparecer é uma coisa, mas como faz com o coração de um verdadeiro adorador, faz toda a diferença. Toda a diferença. Porque o poder não está no significado da palavra, mas sim em quem a profere. Ele disse, uma coisa é uma palavra do César, outra coisa, Jesus, é uma palavra saindo da tua boca. Diga apenas uma palavra e ele vai ficar curado. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Verso 10, uma só palavra. Então os homens que haviam sido enviados voltaram para casa e encontraram o servo restabelecido. Creia nesta manhã que quem sabe você não vai encontrar o teu servo restabelecido quando você chegar em casa hoje. Eu não tenho servo nenhum, pastor, nem empregado eu tenho, sou eu que ralo pilotando o fogão e o tanque. Mas o servo adoecido pode ser um sentimento que precisa ser restabelecido. Pode ser um parente que está doente espiritualmente. Pode ser uma situação que está morrendo na tua vida. Creia e Jesus vai restabelecer. Ele tem poder para isso, ó. Ele faz qualquer coisa. Ele é bom demais da conta. Ele é bom demais. Quem concorda que Jesus é bom demais? Uma palavra para resumir o versículo 10. Curado. Curado. Quando ele chegou lá, curado. Quando os amigos chegaram, curado. Curadinho da Silva. Olha que coisa maravilhosa. O nome do servo virou Curadinho da Silva. Agora virou Curadinho da Silva. Porque Jesus cura. Jesus transforma. Jesus liberta. Jesus faz a diferença. Ele é a diferença da igreja. Ele é a diferença na minha vida. Ele tem que ser a diferença na sua vida. É Ele. Nós vivemos para Ele. Como dizem Atos, nele nos movemos e andamos, vivemos e existimos. Diga para quem está falando, você só existe porque existe Jesus. Sem Jesus você já era. Se é assim mesmo, aplauda Ele que Ele merece. Ele que merece tudo. Conclusão. Fechei a Bíblia, hein? Pode sorrir. Opa, vou almoçar cedo hoje. Vou passar ali, pegar aquele galeto, né? Aquele franguinho de padaria. Vou pegar e vou destroçar.
Porque nessa altura do campeonato, minha vida está resumida numa única palavra: fome. 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 Tenha fome da palavra de Deus. Tenha fome da palavra. Vamos concluir. Esse texto de Lucas tem outro correlato em Mateus. Por quê? Irmão, toda vez que você for estudar um texto bíblico nos evangelhos, ele deve ter um texto correlato. Pode ser que não tenha, né? Nos evangelhos sinóticos, de repente até em João também. Sinóticos quer dizer semelhantes. Mateus, Marcos e Lucas. Mas é possível que em João também tenha. Esse episódio só tem em Lucas e Mateus. É importante você ver os textos correlatos, porque um completa o outro. Amém? Eu já disse aqui outra mensagem, porque no reino de Deus é assim: ninguém é suficiente sozinho, um completa o outro. Diga para quem está atrás de você: eu não sou suficiente sozinho. No reino de Deus, um completa o outro. Louvado seja o nome do Senhor. Centurião falou e praticou o que acreditava: humildade e fé. 2 segredos da vida do crente: humildade e fé. O centurião não viu a Jesus. Possivelmente, irmãos, isso é tremendo. Provavelmente, não posso afirmar com certeza, alguns dizem, alguns comentaristas, algumas pessoas chegam a acreditar, alguns filmes sobre a vida de Cristo passam isso também, que possivelmente os soldados que lá na cruz disse verdadeiramente este era o Filho de Deus, quando há aquele terremoto, tudo, seria esse centurião. Mas a Bíblia não me dá base para afirmar isso. Então, provavelmente, de repente, eles nunca se encontraram. Não se encontraram fisicamente, mas se encontraram aqui. Amém? Nós nos encontramos com Jesus aqui. Alguém já se encontrou fisicamente com Ele? Um dia nós nos encontraremos. E esse dia está chegando, está perto. Quem sabe não é hoje? Ih, pastor, não fala isso, eu nem casei. Você vai para a melhor festa de casamento que existe, do esposo com a esposa, com a noiva, que é a igreja. Olha que casamento maravilhoso. Que coisa tremenda, que coisa extraordinária. Talvez eles nunca tenham se encontrado. Porque ele mandou judeus e depois mandou amigos para falar com o centurião. Talvez nunca tenham se encontrado, mas se encontraram. Mas isso aqui é uma coisa tremenda. Porque o centurião não viu a Jesus, mas creu e viu o milagre. Nós não vimos Jesus, mas nós cremos e já vemos o milagre dele na nossa vida. Amém? Ele está aqui nesta manhã, nós vemos pelos olhos da fé, e Ele pode fazer a diferença na nossa vida. Os judeus e os amigos representam a igreja. Os judeus e os amigos aproximaram um centurião, um gentio de Jesus. Eles representam a igreja. Eles representam eu e você. Nós precisamos fazer como esses. Nós precisamos aproximar os gentios, as pessoas que estão aí fora, de Jesus. Amém? Amém. Pastor, eu já faço isso. Eu creio. Quando você passa em um gentio, alguém que ainda não conheceu Jesus, esse é o sentido espiritual da palavra gentio, diga assim: ora por mim, e você traz a petição dele, porque os judeus levaram a petição dele a Jesus. Ele está pedindo para o servo socorrer o servo. Você faz isso quando você traz a oração, o pedido de oração. Mas é necessário que você também leve a palavra de Jesus para ele, porque eles voltaram com a palavra de Jesus. Amém? Eles voltaram com a palavra de Jesus. Eles foram para levar o pedido de alguém e também foram abençoados, porque Jesus falou com eles. Olha, eles buscaram o interesse do centurião e Jesus falou com eles. Olha só que coisa maravilhosa. Vou voltar ao que falei no início. Busca o interesse do outro, ou seja, busca ajudar o outro, que Jesus vai falar com você. Eles foram para pedir para o outro e Jesus falou com eles. Olha que coisa maravilhosa. Que coisa tremenda. Nós somos os amigos e os judeus. Jesus está admirando a sua fé e vida cristã,
Ou Jesus, como fez com o centurião, ou Jesus está admirado com as coisas negativas que você anda pensando, dizendo e fazendo sentido. Alguém deve estar pensando agora, tinha que ter isso no final da mensagem. Senão, não seria o pastor Gilmar. Se não tivesse um martelinho de estimação na cabeça de ninguém, não seria o pastor Gilmar pregando. Eu pensei nisso quando estava preparando a mensagem. Então, quem ganhou a primeira martelada fui eu. Jesus se admirou daquele homem. Jesus tem se admirado da nossa vida? Ou tem ficado admirado com as coisas horrendas que andamos fazendo? Pensando e sentindo. Se você sair pensando nisto, já valeu os 30 e poucos minutos que eu estou pregando. Porque a melhor mensagem, eu já disse isso aqui, não é aquela que faz você sair com um sorriso no rosto. É aquela que faz... Anderson. É aquela que faz você... É aquela que faz você sair pensando sobre a sua vida. Como eu posso melhorar como cristão? Amém? Então vamos encerrar. 11h43. O servo do centurião foi curado. Não porque ele creu, mas porque o centurião creu. Pararam para pensar nisso? Aquele servo foi curado não porque ele acreditou, mas porque o centurião, o patrão dele, acreditou por ele. Amém? Amém. Alguém pode ser beneficiado pela sua fé. Já pensou nisso? Alguém pode ser beneficiado por causa da sua fé. Aquele escravo foi beneficiado pela fé do centurião. E você pode ser beneficiado pela fé de alguém. Nós somos beneficiados pela fé do povo de sábado, 8 horas da manhã, em jejum, que ora aqui. Amém. Nós somos abençoados pela fé desse povo, irmãos. Nós fomos abençoados da praça e o pessoal que foi para o sopão, pela fé dos que ficaram e oraram. E não puderam ir. A sua fé beneficia alguém? A nossa fé precisa beneficiar os outros. Amém, gente? A palavra de autoridade espiritual está na boca de quem acredita que Jesus tem toda a autoridade para fazer milagres, mesmo à distância. Vou repetir, a palavra de autoridade espiritual está na boca de quem acredita que Jesus tem toda a autoridade para fazer milagres, mesmo que seja à distância. Mas sabe o que é mais lindo? Ele não está distante. A Bíblia diz, perto está o Senhor de todos os que o invocam em verdade. Ele está perto aqui nesta manhã. Fique em pé. Ele está aqui nesta manhã, Ele está perto. Creia que uma só palavra que Deus mandar vai fazer a tua vida mudar. Amém? Uma só palavra que Deus mandar vai fazer a tua vida mudar. Palavra de Deus, palavra de salvação, palavra de mudança, palavra do Senhor, palavra que liberta. Em Mateus 8,16, não precisa abrir. O poder de Jesus sobre os demônios e as doenças. Versículo 16, ao anoitecer, foram trazidos a ele muitos endemoniados, e ele expulsou os espíritos com uma palavra e curou
todos os doentes. Uma palavra faz a diferença. Esta manhã, uma palavra que Deus mandar, uma palavra que Deus mandou através da mensagem, vai fazer a diferença na tua vida. Qual é a palavra que vai fazer a diferença? Qual é a palavra? Feche os teus olhos. Uma palavra. O poder de uma única palavra. Senhor Jesus, diga apenas uma única palavra e o meu servo vai ficar curado. Diga apenas uma palavra e a minha casa vai ser restaurada. Diga apenas uma palavra e meu filho vai recebê-lo como Senhor e Salvador. Diga apenas uma palavra e o meu marido vai se converter. Diga apenas uma palavra e a minha mulher vai ser curada. Diga apenas uma palavra e aquele problema no meu trabalho vai ser dissipado. Diga apenas uma palavra e tudo vai mudar. Quero sempre estar diante de ti, do teu altar. Aleluia. Pronto para sentir e receber do teu poder. Além do véu eu quero estar. Vem fluir a tua unção e transbordar meu coração. Quero pronto estar pra seguir e conquistar. Renova a unção sobre mim para profetizar e pregar a libertação e teu poder pra curar, as cadeias quebrar, ou agir o fluir desta unção. Uma só palavra que Deus mandar vai fazer a minha vida mudar. Em meias lutas eu vou triunfar, pois eu sei que é só em ti confiar. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentarei, com a unção imbatível serei. Uma só palavra. Uma só palavra. Uma só palavra. É a palavra de Deus. Aqui nesta igreja, nós pregamos uma só palavra. Palavra de Deus. Pregamos um só evangelho. O evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pregamos um único nome. Evidenciamos um único nome. E o nome não é Antônio, não é Gilmar e não é Anderson. O nome é Jesus de Nazaré. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu não sei se essa será a única oportunidade, mas é uma oportunidade que eu vou dar a você. Se nesta manhã a palavra de Deus tocou o seu coração e você nunca teve um encontro com Jesus, oficialmente, vem à igreja, mas nunca teve um encontro,
Mas nesta manhã você quer assumir um compromisso com Jesus. Você quer ter o teu nome escrito no livro da vida. Ter a certeza que se você partir dessa vida estará com Ele. Ou se Ele voltar hoje, você vai subir com Ele. Você vai estar com Ele. Para ter essa certeza é preciso ter Jesus no seu coração. É preciso deixar que Ele entre e Ele modifique a tua vida. Ele seja o Senhor e Salvador da tua vida, da tua existência. E se você quiser fazer isso, basta fazer um gesto. Levantar a sua mão. Há alguém nesta manhã que quer receber a Cristo como Senhor e Salvador? É só fazer assim. Dizer, eu quero ter a minha vida transformada nesta manhã. Há alguém que quer tomar essa decisão? Eu não sei se será a tua única oportunidade, mas é uma oportunidade, você não deve desperdiçar. Aquele centurião não perdeu a oportunidade. Ele falou com Jesus. Há alguém nesta manhã? Que Deus te conceda outra oportunidade. Eu queria que se Deus falou contigo nesta manhã e você já é servo do Senhor, mas se Deus falou com você, eu queria que você colocasse a mão no seu coração. E nós vamos orar nesta hora. Porque nós cremos que o diabo pode ter dito 1000 palavras contra você. Basta uma única palavra de Jesus para mudar tudo. O diabo pode ter dito milhões de palavras de derrota, e de doença e de miséria na tua vida. Uma palavra de Jesus derruba tudo que ele falou. Uma palavra de Jesus muda tudo. Uma palavra de Jesus faz toda a diferença. Senhor, muito obrigado nesta manhã, porque nós aprendemos que basta crer numa única palavra que sai da boca de Deus, que essa palavra vai nos alimentar e essa palavra vai transformar a nossa situação. Eu não sei qual palavra precisa fazer parte da vida dos irmãos desta manhã aqui, mas tu sabes. Mas uma coisa eu sei, a única palavra pregada nesta manhã foi a tua palavra, e é ela que faz a diferença na nossa vida. Que possamos ser cristãos como esse centurião, que viva uma vida de excelência espiritual, que creia no poder da autoridade, que nós possamos aprender a respeitar a autoridade espiritual, entender que o pastor é uma autoridade espiritual, entender que o nosso líder é uma autoridade espiritual, entender que na casa o homem é autoridade espiritual. Que nós possamos respeitar a autoridade espiritual que o Senhor tem sobre a nossa vida, porque assim seremos bem-sucedidos, conquistaremos a simpatia, porque uma vida cristã excelente conquista a simpatia até dos inimigos, até dos adversários. E nós queremos viver uma vida de tal forma que os nossos vizinhos, os nossos colegas de trabalho, os nossos irmãos possam dizer: Jesus, faça isso para ele, ele merece. Faça isso para ela, Jesus, ela merece. Que nós possamos atingir esse nível de conceito na vida de outras pessoas. Ajuda-nos, Senhor, em nome de Jesus. Se você concorda, diga amém. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora de Jesus, as consolações e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre todos nós e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. Se você recebe isso, diga amém. Aplauda ao Senhor.